Deixei meu filho morrer no chão da minha casa. Meu primeiro filho. O menino que eu criei sozinha, que me chamava de mãe com carinho, que me dava dinheiro do primeiro salário. Esse mesmo filho. Ele pediu socorro e eu fiquei sentada no sofá. Ele chamou meu nome e eu não levantei. Ele ficou em silêncio e eu esperei mais 10 minutos antes de ligar para o resgate. E se me perguntarem se eu me arrependo, eu olho para minha neta dormindo de noite, com o rostinho tranquilo e as mãozinhas abertas no travesseiro, e a resposta morre na minha boca. Porque tem decisão nessa vida que não cabe em julgamento de ninguém, só de quem viveu. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Que bom que vocês vieram me fazer companhia nessa tarde. Cheguem mais pra cá. Puxem uma cadeira. Se ajeitem direitinho que essa conversa vai ser longa. Essa vovó aqui precisa de gente por perto para conseguir contar o que tem para contar. Não é história fácil. Não é história que sai da boca sem arranhar a garganta. Mas precisa sair. Porque enquanto fica presa aqui dentro, ela apodrece. E quando sai, ela vira semente. Semente de alerta. Semente de proteção. Semente para que nenhuma outra avó precise passar pelo que eu passei. Meu nome é Juraci. Juraci Mendes de Oliveira. Tenho 66 anos de idade e moro aqui em Boa Vista, Roraima. Essa terra quente que parece que o sol mora pertinho da gente o ano inteiro. Boa Vista é uma cidade diferente, sabe? É a capital mais ao norte do Brasil. Pequenininha comparada com as outras capitais, mas com um povo forte, trabalhador, gente que veio de tudo quanto é canto do país para tentar a vida aqui no meio do lavrado. Tem gente do Maranhão, do Pará, do Ceará, de Minas, do Rio Grande do Sul. Essa cidade é uma mistura bonita de sotaques e de histórias, de gente que não desiste fácil, que enfrenta o sol de 40 graus e ainda sorri porque tá viva, tá de pé, tá tentando. E eu sou uma dessas, nascida e criada nessa terra quente, nessa cidade que cresceu comigo e que eu nunca tive coragem de abandonar, mesmo quando tudo me pedia para ir embora. Vocês me encontraram aqui, sentada na minha cadeira de balanço, na varanda dos fundos da minha casinha, com meu caderninho de orações no colo. Esse caderninho aqui, ó, tá vendo? Capa dura, meio gasta já, com umas florzinhas desbotadas que já foram coloridas quando eu comprei ele na papelaria do centro, faz uns 4 anos. Toda tarde, quando o sol começa a baixar e o calor dá aquela amenizada gostosa, eu venho pra cá, sento nessa cadeira que range um pouquinho, mas que é a cadeira mais confortável dessa casa toda, podem acreditar, e escrevo. Escrevo orações, escrevo pedidos, escrevo agradecimentos, escrevo conversas com Deus que não cabem numa reza decorada de igreja. Às vezes escrevo coisas que não consigo falar em voz alta para ninguém, nem para minha filha, nem para a psicóloga, nem para o padre. Coisas que ficam presas aqui dentro do peito, apertadas, sufocadas, e que só conseguem sair pela ponta dessa canetinha azul de R$1, no silêncio dessa varanda, com o barulho dos periquitos lá fora e o vento morninho de Roraima batendo nas folhas do meu pé de acerola. O pé de acerola é a coisa mais bonita dessa casa. Dá fruta o ano inteiro. Eu pego as acerolas de manhã cedinho, quando ainda tão com aquele vermelho vivo que parece que foram pintadas à mão, e faço suco para Isabelle levar para a escola na garrafinha. Minha neta adora suco de acerola da vovó. Diz que é o melhor do mundo, e eu fico toda boba, toda derretida, porque saber que eu ainda consigo fazer alguma coisa boa nessa vida, depois de tudo que aconteceu, é o que me mantém de pé. Eu não vou na igreja por Deus, meus filhos. Eu sei que isso parece estranho de uma vovó falar, mas eu sou honesta com vocês. Eu vou na igreja pela comunidade, pelas pessoas, pela normalidade de sentar num banco de madeira e fingir que minha vida é igual à de todo mundo. Pela sensação de pertencer a um grupo, de ser a dona Juraci da 4ª fileira, a que ajuda a arrumar as flores do altar, a que traz bolo de milho para o café depois da missa. Eu vou pela rotina. Porque rotina segura gente que está se afogando por dentro. Mas a minha conversa com Deus, a de verdade, a que sai do fundo da alma e não da decoração, é aqui nesse caderninho. É aqui que eu pergunto as coisas que não têm resposta. É aqui que eu choro sem que ninguém veja. É aqui que eu peço perdão por uma coisa que eu não sei se foi pecado ou se foi salvação. Talvez tenha sido os dois ao mesmo tempo.
e talvez Deus entenda isso melhor do que qualquer ser humano. Minha casa é simples: 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Alvenaria com reboco, telhado de brasilite, quintal pequeno com um tanque de lavar roupa ali do lado e esse pé de acerola abençoado. Moro aqui no bairro Planalto, que é um bairro de gente humilde, de trabalhador, de família que acorda antes do sol e dorme depois da novela. Não é bairro de rico, não é bairro de gente que passa fome, é bairro de gente que se vira, que faz bico, que cozinha para fora, que costura para a vizinha, que lava roupa, que não espera nada cair do céu, porque sabe que do céu só cai chuva, e às vezes nem isso. Minha casa não tem luxo nenhum, mas é limpa, é organizada, é cheirosa de produto de limpeza e de tempero no fogão. E é minha. É o único lugar do mundo que é meu. Moro aqui com minha filha, a Keila, que tem 34 anos e trabalha de atendente numa farmácia no centro da cidade, e com minha neta, a Isabelle, que é a luz mais forte da minha vida, a razão de eu levantar da cama toda manhã, a razão de eu fazer café, de eu cozinhar, de eu respirar, de eu existir. A Isabelle é a razão de tudo que eu fiz e de tudo que eu vou contar para vocês agora. É por causa dela que essa história existe. E é por causa dela que eu estou aqui, de pé, com esse caderninho no colo e essa cadeira rangendo, contando para vocês o que eu nunca contei para mais ninguém além da minha filha. Mas antes de entrar nessa história, meus amores, eu queria pedir uma coisa muito especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me ouvindo. De qual cantinho desse Brasilzão enorme, ou de qual país, porque eu sei que tem gente me assistindo de longe também, vocês acharam esse vídeo da vovó Juraci. E em que horinha do dia vocês estão assistindo? De manhãzinha, com aquele cafezinho na mão e o cheiro do pão torrado? Ou depois do almoço, naquela preguicinha boa que dá vontade de ficar deitada no sofá? Ou já é de noitinha e vocês estão relaxando antes de dormir, com a casa quieta e as crianças já na cama? Me conta, viu? Eu leio cada comentário, um por um, devagarzinho, com meus óculos de grau na ponta do nariz, e fico toda feliz sabendo de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para essa vovó aqui. Cada comentário que eu leio é como receber uma visita. E visita é a coisa que mais faz bem para a vovó, que mora longe de quase todo mundo. E já aproveita, meu amor, e dá aquele like bem dado no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história. Cada like, cada inscrição, cada sininho ajuda demais essa vovó a continuar contando essas vivências que precisam ser ouvidas. Combinado? Então vamos lá, meus queridos, que a história é longa e o coração é pesado. A história que eu vou contar hoje é a mais difícil que já saiu da minha boca. É a história que mora nesse caderninho de orações. É a história que eu carrego debaixo da pele, por trás do sorriso, por trás da normalidade. É uma história sobre ser mãe. Sobre os limites do amor de mãe. Sobre o que uma mãe é capaz de fazer quando descobre que a pessoa que ela mais amou no mundo, o primeiro filho, o primeiro sorriso, o primeiro orgulho, se transformou na maior ameaça dentro da própria casa. E sobre uma decisão que eu tomei numa noite de terça-feira, que mudou tudo, que dividiu minha vida em antes e depois, e que eu carrego aqui dentro do peito como uma pedra que não dissolve, que não diminui, que não vai embora, mas que eu aprendi a carregar sem curvar a coluna. Para vocês entenderem o que aconteceu, eu preciso voltar lá no começo, lá onde tudo era diferente, lá onde meu filho ainda era o menino bom que eu criei com tanto sacrifício, lá onde a vida era pobre, era dura, era quente, mas era inocente. Porque a inocência foi a primeira coisa que morreu nessa história. E morreu muito antes da noite de terça-feira. Eu nasci aqui mesmo em Boa Vista, em 1960. Minha mãe se chamava Raimunda. Raimunda Mendes dos Santos. Mulher forte, de ombro largo, mão grossa, braço firme de tanto esfregar roupa no tanque de cimento. Era lavadeira. Lavava roupa para fora o dia inteiro, desde antes do sol nascer até depois do sol se pôr.
Esfregava no tanque com sabão de barra, aquele sabão amarelão que cheirava forte e espumava pouco. Depois, enxaguava 2, 3 vezes, torcia com força, força que eu não sei de onde vinha daquele corpo magro, e pendurava no varal que ocupava o quintal inteirinho, de ponta a ponta. Roupa branca de um lado, roupa colorida do outro, toalha separada, lençol no varal mais alto. Minha mãe tinha um sistema. Tudo no lugar certo, na ordem certa, no tempo certo. E enquanto lavava, cantava. Cantava músicas antigas, essas cantigas que não têm autor, que não tocam no rádio, que passam de mãe para filha como herança de gente pobre. Herança que não vale dinheiro, mas que vale alma. Minhas primeiras memórias são do cheiro de sabão de barra, misturado com o cheiro de terra molhada do quintal, e do barulho da roupa batendo na tábua de madeira que minha mãe usava quando o tanque estava cheio demais, e da voz dela cantando baixinho, quase falando, como se a música fosse uma oração disfarçada. E talvez fosse. Meu pai eu não conheci. Minha mãe dizia que ele era pedreiro, que se chamava Otacílio, que tinha ido trabalhar numa obra em outro estado quando eu era muito nova e nunca mais tinha voltado. Depois, quando eu já era grandona, uma vizinha me contou que ele tinha morrido num acidente de trabalho. Caiu de um andaime em Manaus. Minha mãe nunca confirmou nem negou. Ela era mulher de seguir em frente. Não ficava chorando o que já foi. Não ficava esperando quem não ia voltar. Levantava, lavava roupa e cantava. Era o jeito dela de sobreviver. Éramos 4 irmãos. Eu era a segunda. Tinha o Valdomiro, o mais velho, 2 anos mais velho que eu, que era o responsável por tudo quando minha mãe saía para trabalhar. Ele que tomava conta, ele que dava bronca, ele que cozinhava o arroz quando minha mãe atrasava. Depois vinha eu, a Juraci. Depois a Nivalda, 3 anos mais nova que eu, que era a mais arteira da casa, vivia aprontando, vivia com o joelho ralado de tanto cair correndo. E por último o caçula, o Ernesto, que era o xodó da minha mãe, o bebê grudento que vivia pendurado na barra da saia dela e que chorava toda vez que ela saía de casa para trabalhar. A gente morava num barraco de madeira no bairro Pintolândia, que naquele tempo era periferia pura. Periferia de verdade. Terra batida, sem asfalto, sem esgoto, sem água encanada, sem luz elétrica nos primeiros anos. A gente buscava água no poço do vizinho, que ficava a umas 4 casas de distância, e carregava no balde de alumínio na cabeça. Eu comecei a carregar balde na cabeça com 6 anos, equilibrando, devagar, com a Nivalda do lado rindo porque eu derramava metade no caminho. Cozinhava no fogão de lenha, improvisado com tijolos e uma chapa de metal. Dormia todo mundo amontoado. Minha mãe no colchão de casal com o Ernesto e eu, o Valdomiro e a Nivalda no outro colchão de solteiro, espremidos feito sardinha. No verão, o calor era tanto que a gente dormia na porta do barraco, no chão mesmo, com um lençol fino por cima, olhando as estrelas. Era pobre. Pobre de verdade. Daquele pobre que conta as moedas antes de ir na mercearia, que escolhe entre comprar arroz ou feijão porque pros 2 não dá. Mas minha mãe nunca deixou faltar comida na mesa. Podia ser pouco, podia ser repetido, podia ser só arroz com ovo frito, podia ser só farinha com charque desfiado, podia ser só mingau de maisena com açúcar, mas tinha, todo dia tinha, e era feito com carinho, com capricho, com as mãos de uma mulher que se recusava a deixar os filhos dormir com fome. A escola eu frequentei até a 4ª série. Estudava de manhã na escolinha municipal do bairro, uma construção de madeira com telhado de zinco que era um forno no calor de Roraima, e de tarde ajudava minha mãe. Com 7, 8 anos, eu já sabia lavar roupa no tanque, já sabia cozinhar arroz sem queimar, já sabia varrer o chão, passar pano, limpar fogão. Criança de família pobre não tem infância inteira. Criança de família pobre divide a infância entre brincar e trabalhar, e geralmente o trabalho ganha. Mas eu não reclamava, porque eu via minha mãe fazendo o triplo sem reclamar. E se ela aguentava, eu também aguentava. Se ela não chorava, eu não chorava. Se ela cantava lavando roupa, eu cantava varrendo o chão.
Eu gostava de brincar no quintal de terra com as outras crianças da rua quando sobrava tempo. A gente fazia boneca de espiga de milho, vestia com retalho de pano que sobrava da costura das vizinhas. Jogava peteca feita de palha de milho. Brincava de roda, de esconde-esconde entre os barracos, de pega-pega na rua de terra. O Valdomiro fazia carrinho de rolimã com madeira velha e rolamento de geladeira quebrada, e a gente descia a ladeira do bairro gritando de alegria, com o vento quente batendo no rosto. A Nivalda vivia correndo atrás das galinhas da dona Edith, a vizinha do lado, tentando pegar elas no colo. E o Ernesto, coitadinho, era tão novinho que ficava sentado na porta do barraco, olhando a gente brincar com aqueles olhos grandes de criança que quer participar, mas ainda não sabe como. Eram tempos simples, tempos de pobreza, mas de paz. A gente não sabia que era pobre porque todo mundo em volta vivia igual. Todos os barracos eram iguais. Todas as mães lavavam roupa para fora. Todos os pais tinham sumido ou morrido ou estavam no garimpo. E quando todo mundo vive igual, ninguém se sente menos. A miséria compartilhada tem uma estranha democracia. Quando é de todos, não é de ninguém. Minha mãe era mulher de fé. Toda quarta-feira ia na novena e todo domingo ia na missa da igrejinha de São Francisco, lá no centro de Boa Vista. Levava nós 4, todo mundo arrumadinho com a melhor roupa que tinha, que geralmente era a única roupa boa que a gente possuía. Eu ia de vestidinho de chita que minha mãe costurava à mão, com laço no cabelo e sapatinho de plástico que esquentava o pé. Depois da missa, ela comprava um picolé para cada um no carrinho do seu Edmilson, que ficava na Praça Central. Era o luxo da semana. O evento máximo. Um picolé de tamarindo ou de cupuaçu que a gente chupava devagar, devagarinho, fazendo durar o máximo possível, porque sabia que só teria outro no domingo seguinte. E a gente ficava ali na praça, sentados no banco de madeira, chupando picolé e olhando o movimento da cidade, com a roupa boa e o peito cheio de uma felicidade simples que eu nunca mais senti igual na vida. Minha infância foi assim, quente, barulhenta, cheia de irmãos brigando e fazendo as pazes 5 minutos depois, cheia do cheiro de sabão da minha mãe e do gosto de picolé de domingo e do barulho do carrinho de rolimã descendo a ladeira. Não tinha riqueza, mas tinha amor. Não tinha conforto, mas tinha segurança. Minha mãe era nosso mundo inteiro, nosso teto, nossa comida, nossa proteção, nossa alegria. E enquanto ela estivesse ali, lavando roupa e cantando, a gente sabia que estava tudo bem, que o mundo podia ser injusto, podia ser duro, podia ser cruel. Mas dentro daquele barraco de Pintolândia, a gente estava protegido. Quando eu fiz 15 anos, comecei a trabalhar. Arrumei emprego de ajudante na pensão da Dona Irene, no centro de Boa Vista. Dona Irene era uma senhora portuguesa, baixinha, gordinha, de cabelo branco preso num coque apertado e avental sempre limpo. A pensão era um sobrado antigo que recebia viajantes, garimpeiros de passagem, comerciantes que vinham de Manaus. Eu trabalhava na cozinha, lavando louça, descascando legume, cortando tempero, ajudando a cozinheira a preparar as refeições. Chegava às 6 da manhã e saía às 2 da tarde. Ganhava pouco, mas era dinheiro. Meu primeiro dinheiro. A sensação de receber aquelas notas na mão depois de um mês de trabalho, meus filhos, vocês não imaginam. Era como se o mundo tivesse se abrindo na minha frente. Eu dava metade para minha mãe e guardava a outra metade numa lata de leite em pó vazia que ficava escondida debaixo do colchão. Sonhava em juntar o suficiente para comprar uma máquina de costura, porque queria aprender a costurar e fazer roupa para vender. Sonho de menina pobre que acha que uma máquina de costura é a chave do mundo. E de certa forma é. A adolescência passou rápido. Eu não tive muito tempo para ser adolescente de verdade, sabe? Não tive tempo para namorico na pracinha, para festinha de sábado à noite, para passeio com as amigas. Minha vida era trabalho de manhã na pensão, ajudar minha mãe de tarde com a roupa e com a casa, e de noite cair na cama tão cansada que nem sonhar eu sonhava. Mas eu não reclamava. Nunca reclamei. Porque eu via minha mãe fazendo o dobro sem reclamar, sem parar, sem pedir nada em troca. E se ela aguentava, eu aguentava também. Quando eu tinha 19 anos, conheci o Iranildo.
Iranildo Souza, garimpeiro vindo do interior do Maranhão, desses homens de pele queimada de sol e sorriso largo que chegavam em Boa Vista com as botas sujas de lama e o bolso cheio de conversa fiada. Naquele tempo, Roraima era terra de garimpo, ouro. Serra Pelada já tinha acabado, mas aqui no norte ainda tinha garimpo em Surucucu, no Tepequém, na Serra da Mocidade. E os garimpeiros vinham de tudo quanto é lugar, feito formigas atrás de mel, com sonho de ficar rico e geralmente ficando só doente e endividado. O Iranildo apareceu na pensão da dona Irene num dia de sexta-feira. Pediu um prato de arroz com carne e ficou me olhando enquanto eu servia. Eu estava com 19 anos, nunca tinha namorado, nunca tinha recebido elogio de homem. E ele era bonito. Tinha um jeito de falar macio, enrolado, sotaque maranhense que parecia música. No dia seguinte voltou. E no outro, sempre na mesma mesa, sempre o mesmo prato, sempre aquele olhar. Ele me dizia coisas bonitas, que eu era a mulher mais bonita de Boa Vista, que ia ficar rico no garimpo e me levar para conhecer o mundo, que ia me dar tudo o que eu merecia. Conversa de homem que quer enganar mulher nova, que nunca ouviu elogio, que confunde palavras bonitas com verdade. E eu confundi. Porque quando a gente nunca recebeu carinho, o primeiro que chega parece o mais verdadeiro do mundo. E era mentira. Tudo era mentira. Mas eu não sabia. Como é que ia saber? Ninguém me ensinou a diferença entre amor e enganação. Ninguém me avisou que homem que promete demais geralmente não cumpre nada. Ficamos juntos uns 4 meses. Ele ia e voltava do garimpo. Aparecia na pensão, me levava para caminhar na praça, me dava presente barato, pulseira de plástico, lenço de seda falsa, sabonete de loja, que para mim era tesouro. E nesse meio tempo, eu engravidei. Quando contei para ele, sorrindo, achando que ia ser o momento mais feliz da minha vida, ele disse que ia resolver tudo, que ia cuidar de mim, que ia ser o melhor pai do mundo. 2 semanas depois, sumiu pro garimpo de Surucucu. Nunca mais voltou. Nunca mais deu notícia. Soube depois, por um garimpeiro conhecido dele que passou pela pensão, que o Iranildo tinha morrido de malária no meio do mato, perdido, sem remédio, sem hospital, sem ninguém. Morreu como viveu, no mato, sozinho, sem dar satisfação pra ninguém. Não chorei. Pode parecer frio, mas eu mal conhecia aquele homem de verdade. Conhecia o personagem que ele me apresentou durante 4 meses. O homem de sorriso largo e conversa mole. O homem real, o que fugia de responsabilidade, o que abandonava a mulher grávida, o que desaparecia, esse eu só conheci quando ele foi embora. E assim, com 20 anos, solteira, morando no barraco de Pintolândia, eu dei à luz meu primeiro filho, Wanderson. Wanderson Mendes de Oliveira. Nasceu em 1980, no Hospital Geral de Roraima, parto normal, 7 horas de trabalho de parto. Quando o médico colocou aquele bebê no meu peito, enrugadinho, vermelhinho, chorando com aquela força toda, eu olhei para o rostinho dele e fiz uma promessa silenciosa. Esse menino vai ter uma vida melhor que a minha. Nem que eu tenha que trabalhar o triplo, nem que eu tenha que morrer de cansaço, nem que eu tenha que abrir mão de tudo que eu sou. Esse menino vai ter chance, vai ter oportunidade, vai ter futuro. Criei o Wanderson sozinha. Continuei trabalhando na pensão, agora não mais como ajudante, mas como cozinheira. A dona Irene me promoveu quando a cozinheira antiga se aposentou. Viu que eu era trabalhadora, honesta e que cozinhava bem. O salário subiu um pouquinho. O suficiente para pagar a dona Luzia, senhora de 60 anos da mesma rua, que cuidava de crianças da vizinhança por um dinheirinho. Era a creche informal da periferia. 5, 6 crianças no quintal da casa dela, brincando na terra, comendo mingau de maisena, tomando banho de mangueira. O Wanderson cresceu ali. Entre outras crianças iguais a ele. Filhos de mães que trabalhavam o dia inteiro e que precisavam de alguém de confiança para vigiar a cria. E ele era bom. Meus filhos, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Quando eu digo que o Wanderson era bom, não é porque era meu filho e mãe sempre acha que filho é bom. Tem mãe que sabe que o filho não presta e finge que não sabe. Eu não sou dessa.
Eu estou dizendo que ele era bom de verdade. Menino educado, respeitador, que olhava nos olhos dos mais velhos quando falava, que dizia por favor e obrigado sem ninguém precisar mandar. Que ajudava em casa sem eu precisar pedir 2 vezes. Com 10 anos, já lavava a louça do jantar, já varria a sala, já fazia arroz no fogão sem queimar. Porque eu saía de madrugada para a pensão e ele ficava responsável pela casa até a dona Luzia vir buscar ele para o quintal dela. Ele aprendeu cedo que a vida não espera a gente crescer. Igual eu aprendi. Igual minha mãe aprendeu. Cada geração de mulher da minha família aprendeu cedo que a vida cobra antes de ensinar. E o Wanderson, mesmo sendo homem, aprendeu junto com a gente. Porque não tinha pai para mostrar outro caminho. Não tinha figura masculina. Tinha eu. E eu ensinei ele a cozinhar, a limpar, a cuidar de si mesmo. Porque eu sabia que mulher nenhuma é obrigada a ser empregada de homem. E que homem que sabe se cuidar não depende de ninguém. Na escola, o Wanderson ia bem. Nota boa, professora que elogiava, colegas que gostavam dele. Eu ia nas reuniões de pais com o peito estufado de orgulho, sentava naquela cadeirinha de plástico da sala de aula quente e ouvia a professora Terezinha dizer que o Wanderson era exemplo para a turma, que era inteligente, esforçado, comportado. Eu saía de lá flutuando, pensando que todo sacrifício, toda madrugada, toda panela de arroz feita com pressa estava valendo a pena, que meu menino ia ser alguém, que eu estava conseguindo. Quando fez 18, o Wanderson arrumou emprego de auxiliar de serviços gerais no Hospital Geral de Roraima, o mesmo hospital onde ele nasceu. Emprego com carteira assinada, o primeiro da família em todas as gerações que eu conheço. Ele chegou em casa naquele dia segurando a carteira de trabalho com as 2 mãos, como se fosse um troféu, como se fosse um diploma, como se fosse a prova de que tudo tinha dado certo. E disse: "Mãe, consegui. Agora a senhora pode descansar um pouco." E me deu o primeiro salário. Inteiro, todo, até o centavo. Eu quis devolver metade, mas ele não deixou. "Mãe, pega. É para a senhora. A senhora merece mais que isso, mas por enquanto é o que eu tenho." Eu guardava metade e devolvia a outra parte. "Guarda o teu, filho. Tu vai precisar." Mas ele insistia. Todo mês, religiosamente, sem falhar, me dava uma parte do salário antes de gastar com qualquer outra coisa. E eu contava para todo mundo. Na pensão, na rua, na feira, na igreja. "Meu Wanderson trabalha no hospital." Falava com orgulho na voz e brilho no olho, como se ele fosse médico. Não era. Era auxiliar de limpeza, passava pano no chão, limpava banheiro, recolhia lixo. Mas para mim, que criei ele sozinha no barraco de Pintolândia com mingau de maisena e roupa doada, ter um filho de carteira assinada num hospital era a maior conquista que uma mãe podia ter. Era a prova de que eu não tinha falhado. De que a promessa que eu fiz quando ele nasceu estava sendo cumprida. E a vida continuou assim por uns anos. Boa. Simples. Trabalhosa, mas boa. Em 1991, quando eu tinha 31 anos, nasceu minha segunda filha. A Keila. Keila Mendes de Oliveira. O pai da Keila era um rapaz chamado Fábio, motorista de ônibus, que eu namorei durante uns 8 meses. Quando soube da gravidez, sumiu. Mudou de linha, mudou de empresa, mudou de cidade. 2 filhos, 2 pais que desapareceram. Eu já nem me surpreendia mais. Já tinha aprendido que certas coisas se repetem na vida da mulher pobre, feito maldição. E que maldição a gente não espera passar. A gente levanta, sacode a poeira e continua andando. O Wanderson, com 11 anos, me ajudou com a Keila. Esquentava a mamadeira, trocava a fralda, embalava a irmãzinha quando chorava de madrugada para eu poder dormir mais um pouquinho antes de levantar para a pensão. Ele era carinhoso com a Keila, protetor. Eu olhava aquele menino de 11 anos ninando a irmã recém-nascida e pensava: criei um ser humano bom. Meu trabalho de mãe tá dando certo. Esse menino vai ser um homem decente. Em 2005, o Wanderson casou. Tinha 25 anos. Casou com a Vanessa, enfermeira do mesmo hospital. Mulher bonita, séria, trabalhadora, de família boa. Casaram no civil,
alugaram um apartamento no centro, começaram a vida juntos. O Anderson, com 25 anos, emprego fixo, esposa, apartamento alugado, futuro na frente. Eu fiquei feliz de um jeito que eu não tenho nem palavra para descrever. Era como se tudo que eu tinha plantado tivesse finalmente florescido. Eu olhei para o meu filho no dia do casamento, ele de camisa social, calça nova, sapato brilhando, e pensei: missão cumprida. Meu trabalho como mãe está completo. Esse menino é um homem feito. E é um homem bom. Se eu soubesse o que viria depois daquele dia, eu teria segurado meu filho dentro de casa para sempre. Teria trancado a porta. Teria jogado a chave no rio. Mas a gente não sabe. Mãe não sabe o futuro. Mãe cria, reza e espera. E às vezes, o que vem é o oposto de tudo que a gente pediu de joelhos para o pai. A mudança não veio de uma vez. Veio devagar. Como infiltração na parede, a gente não percebe no começo, vê uma manchinha aqui, um mofo ali, acha que não é nada, e quando percebe de verdade, a parede inteira já está comprometida. Em 2010, o Wanderson tinha 30 anos. A Vanessa me ligou num domingo de manhã cedo, chorando. Dona Juraci, eu preciso conversar com a senhora. Sobre o Wanderson. A senhora pode vir aqui em casa? Fui. Cheguei no apartamento deles e a Vanessa estava com o rosto machucado, o olho inchado, meio roxo. Eu olhei e meu estômago virou do avesso. Ele te bateu? Ela disse que não, que tinha batido na porta do armário. A mentira universal, a mentira que toda mulher que apanha conta. Bate na porta. Caí da escada. Tropecei no tapete. Eu reconheci aquela mentira porque eu já usei ela uma vez na vida, quando o Iranildo, nos 4 meses que ficou comigo, me acertou um tapa por eu ter demorado na pensão. Mulher que já viveu, reconhece mulher que está vivendo. E a Vanessa estava vivendo. Mas não era só pancada. A Vanessa foi me contando aos poucos. Devagar. Como quem tira espinho do dedo. Puxa um pouquinho, solta, respira, puxa mais um pouquinho. O Anderson tinha mudado. Controlador, ciumento, obsessivo. Verificava o celular dela toda noite antes de dormir. Pedia a senha de tudo. E-mail, redes sociais, banco. Não deixava ela sair com as colegas do hospital depois do plantão. Se ela voltava do trabalho 10 minutos atrasada, ele interrogava como se ela fosse uma criminosa. Onde tu tava? Com quem? Por quê? Tá mentindo? Deixa eu ver teu celular. Controle absoluto. Posse disfarçada de amor. Ciúme disfarçado de proteção. E de noite, ela me disse baixo, quase sussurrando, olhando para o chão com vergonha e com medo. Ele exigia coisas. Forçava. Obrigava. Dizia que esposa tem obrigação. Que era o dever dela. Que se ela negasse, era porque tinha outro. E a Vanessa cedia. Porque tinha medo. Porque morava com ele, porque não tinha para onde ir naquele momento, porque achava que ia melhorar, que era fase, que ele ia voltar a ser o homem com quem ela tinha casado. Eu ouvi tudo aquilo sentada na cadeira da cozinha da Vanessa. Ouvi com a boca fechada e o estômago embrulhado. E um pensamento se formou na minha cabeça que me doeu mais que qualquer pancada. Meu filho virou o pai dele, o garimpeiro, o Iranildo, o homem de conversa macia e mão pesada que ficou 4 meses e sumiu. A semente ruim que eu achei que tinha ficado enterrada no garimpo de Surucucu germinou no meu filho. O sangue podre do Iranildo corria nas veias do Anderson. E eu, que passei 25 anos achando que tinha criado um homem bom, descobri naquele domingo de manhã que tinha criado uma cópia do homem que me abandonou. A Vanessa separou em 2012, pediu divórcio. Saiu de casa. O Anderson não aceitou. Perseguiu. Ligava dezenas de vezes por dia. Ia na porta do hospital onde ela trabalhava. Ficava plantado no estacionamento, esperando ela sair, seguindo o carro dela. A Vanessa tirou medida protetiva. Ele não respeitou. Foi preso. Ficou 3 meses na cadeia. Saiu pior. Saiu com mais raiva, mais rancor, mais escuridão dentro dele. E voltou para minha casa. Bateu na porta com uma sacola de roupa na mão e disse: Mãe, não tenho para onde ir.
A senhora é a única pessoa que eu tenho. E eu abri a porta. Porque era meu filho. Porque mãe abre a porta. Mãe sempre abre a porta. Mãe arruma o quarto, faz o prato de comida, estende o lençol na cama e diz: "Fica, meu filho. Aqui é tua casa." Mesmo quando o instinto grita, mesmo quando o estômago avisa, mesmo quando a cabeça diz que não devia, o coração de mãe abafa tudo e abre a porta. E foi o que eu fiz. E se eu pudesse voltar no tempo, esse é o único momento que eu mudaria, não o que veio depois. A porta que eu abri naquele dia. A Keila morava comigo. Tinha 21 anos em 2012, quando o Anderson voltou. Mãe solteira da Isabelle, que era bebezinha ainda. O pai da Isabelle, feito o pai da Keila e feito o pai do Anderson, tinha sumido antes da menina nascer. 3 gerações de mulheres da mesma família. 3 gerações de pais que fogem. E 3 gerações de mães que ficam, que seguram, que carregam tudo nas costas. A Keila trabalhava o dia inteiro e eu cuidava da Isabelle. Quando o Anderson voltou para casa, a energia mudou. Ele era presença pesada, intensa. Ocupava espaço demais. Sentava na sala e a sala virava território dele. Ninguém podia mudar o canal da TV. Ninguém podia fazer barulho quando ele queria silêncio. A comida tinha que estar pronta na hora que ele queria. A casa toda passou a girar em volta dele, como se nós 3 fôssemos satélites e ele fosse o centro do sistema solar. Com a Keila, era controlador. Nunca bateu na irmã. Nunca encostou um dedo nela. Mas controlava do mesmo jeito que controlava a Vanessa. Onde tu vai? Com quem? Que horas volta? Por que tá usando essa roupa? Esse batom é pra quem? Eu cuido da minha irmã, é minha responsabilidade. Eu achei que era proteção de irmão mais velho. Achei até bonito. Achei que era sinal de que pelo menos uma parte boa dele ainda existia. A parte que ninava a irmã quando era bebê. A parte que trocava fralda de madrugada para mim. Com a Isabelle, ele era carinhoso. Muito carinhoso. Pegava no colo o tempo todo. Fazia carinho. Fazia graça. Brincava horas. Onde a Isabelle estava, ele estava do lado. Se ela brincava no quintal, ele ia pro quintal. Se ela assistia desenho na TV, ele sentava junto. Eu olhava aquilo e pensava, pelo menos com a sobrinha, ele é bom. Pelo menos essa parte dele funciona. Pelo menos isso. A Keila não pensava igual. A Keila olhava o irmão com a filha e ficava tensa. Eu via a tensão no corpo da minha filha. Os ombros subindo, o maxilar apertando, os olhos estreitando. Mas eu achei que era ciúme. Ciúme de mãe solteira que vê o irmão recebendo mais atenção da filha do que ela. Normal, humano, compreensível. Não era ciúme, era instinto. O instinto mais antigo, mais poderoso, mais certeiro que existe no mundo. O instinto de mãe que sente que algo perto do filho não tá certo. Que fareja perigo onde os outros veem normalidade. Que sabe, sem saber explicar, que alguma coisa errada está acontecendo. E eu devia ter ouvido o instinto da minha filha. Devia ter parado para escutar de verdade, não com o ouvido de mãe que protege o filho, mas com o ouvido de avó que protege a neta. Mas eu estava ocupada demais sendo mãe do Anderson. Ocupada demais encontrando desculpas. Ocupada demais rezando para ele voltar a ser quem era. A Keila veio falar comigo, de noite, na cozinha, depois que o Anderson tinha ido dormir. Falou baixo, quase sussurrando, com a boca perto do meu ouvido para ele não ouvir do quarto. Mãe, eu não quero o Anderson sozinho com a Isabelle. Por quê? Eu não sei explicar direito. Eu sinto. Ele fica perto demais, pega demais. E quando eu tiro ela do colo dele, ele faz cara de raiva. Cara de raiva, mãe. Como se a Isabelle fosse dele e eu tivesse tirando. Isso não é normal. Eu olhei para minha filha. 20 e poucos anos. Olhos escuros, sérios, firmes. E respondi a coisa mais errada que uma avó pode responder. Keila, ele é tio dela. Tio pega a sobrinha no colo. Brinca. Faz carinho. Tu tá exagerando, filha. Ela me olhou.
com aquele olhar. O olhar que diz: eu tô te avisando e você não tá me ouvindo. O olhar que toda filha já fez para toda mãe, pelo menos uma vez na vida. E eu não li aquele olhar, porque ler significava aceitar. E aceitar significava que meu filho... Não, eu não podia, eu não queria. Mãe, eu tô te pedindo, não deixa ele sozinho com ela. Tá bom, filha, eu fico de olho. Eu fiquei de olho, mas com olho de mãe que quer acreditar que o filho é bom, e olho que quer acreditar enxerga o que quer enxergar. Vê carinho onde tem outra intenção. Vê brincadeira inocente onde tem coisa que não tem nome. Vê normalidade onde tem perigo gritando. Porque a alternativa é enxergar a verdade. E a verdade, para a mãe, é insuportável. E a Isabelle foi mudando, devagar, do jeito que criança muda quando alguma coisa está errada no mundo dela. Foi ficando quieta. Parou de brincar. Parou de rir alto como ria antes. Ficava no quarto de porta fechada. Quando o Anderson chamava, ela dizia, não quero, e ficava onde estava. Na escola, a professora me chamou para dizer que a Isabelle estava diferente, agressiva com os coleguinhas, chorando sem motivo, com comportamentos que não combinavam com a idade. Dona Juraci, alguma coisa está acontecendo com a Isabelle. A senhora sabe de alguma mudança em casa? A Keila juntou os sinais e juntou certo. Porque mãe jovem que cresceu com acesso à informação, que leu reportagem, que viu palestra na internet, que ouviu profissional falando sobre os sinais, junta diferente. Junta com o nome certo. Junta com a palavra que eu, avó de 60 e poucos anos criada no barraco de Pintolândia, não conseguia nem pensar. Eu juntei os mesmos sinais e juntei errado. Porque o meu dicionário de vida não tinha aquela palavra para filho. Tinha para vizinho, para desconhecido, para padrasto de novela. Não para filho. Nunca para filho. O meu cérebro se recusava a colocar aquela palavra e o nome do Wanderson na mesma frase. A Keila me disse de novo. Mãe, tem alguma coisa errada. A Isabelle não quer ficar perto do Wanderson. Os sinais estão todos aí. Isso não é fase. Dessa vez, eu ouvi um pouco mais. Comecei a vigiar de verdade. Não deixava mais o Wanderson sozinho com a Isabelle em momento nenhum. Quando eu saía, levava a neta comigo. Se eu ia na feira, a Isabelle ia junto. Se eu ia na igreja, a Isabelle ia junto. A Keila também mudou a rotina. Passou a levar a filha para a creche direto, em vez de deixar em casa. Porque se ficasse em casa comigo, ficava na mesma casa que ele. O Wanderson percebeu. Ficou irritado. Questionou. Por que vocês estão tirando a Isabelle de mim? O que eu fiz? Eu sou o tio dela. Eu cuido dela. Eu amo aquela menina. A palavra amo, saindo da boca dele, me deu um arrepio que subiu da sola do pé até o couro cabeludo. Porque tem jeito de dizer amo que significa carinho. E tem jeito de dizer amo que significa outra coisa. E o jeito dele naquele momento não era o jeito certo. Eu passei meses assim, vigiando, controlando, não deixando, mas vigiando com aquele olho que ainda queria acreditar que era exagero. Até o dia 5 de março de 2019, terça-feira, dia que mudou tudo. O Wanderson saiu de manhã para o trabalho, fazia bico de pedreiro numa obra. A Keila foi para o trabalho, a Isabelle na escola, eu sozinha em casa, estava limpando, varrendo o quarto dele, que era sempre uma bagunça de roupa suja no chão, copo sujo na mesinha, lata de cerveja amassada no canto. Eu varria por baixo da cama quando a vassoura bateu em alguma coisa. Puxei. Um celular. Celular velho, de tela trincada, que ele tinha dito meses antes que tinha vendido. Tava escondido debaixo da cama, enrolado numa meia. Celular escondido debaixo da cama, enrolado numa meia. Eu parei. Fiquei olhando para aquele celular na minha mão. E uma voz dentro de mim disse, não abre. Outra voz disse, abre. E entre não saber e saber, eu escolhi saber. Porque não saber é confortável, mas é perigoso. E saber dói, mas protege. Liguei. Não tinha senha. Abri o que tinha dentro. E o mundo acabou. Meus queridos, eu não vou dizer o que eu encontrei naquele celular. Não vou descrever. Não precisa.
Vocês que são pais, que são mães, que são avós, que amam alguma criança nesse mundo, imaginem a pior coisa que poderia estar num celular escondido debaixo da cama de um homem que fica perto demais de uma criança da própria família. Imaginem. E saibam que o que eu vi era isso. E era pior. Eu olhei 5 segundos. Só 5. Não aguentei mais. A mão tremeu tanto que o celular quase caiu no chão. Sentei na cama dele, na cama debaixo da qual aquele aparelho estava escondido, e fiquei olhando para a parede. Não chorei, não gritei, não rezei, não vomitei. Fiquei parada, sentada na cama do meu filho, olhando para a parede branca do quarto dele, com o celular na mão, e um silêncio dentro de mim que era mais barulhento do que qualquer grito. Um silêncio que zunia, que pulsava, que vibrava. O silêncio de uma mãe que acabou de descobrir que o filho que ela criou, que ela amou, que ela protegeu a vida inteira, é um monstro. O silêncio de uma avó que acabou de entender que o perigo que ela procurava lá fora morava dentro da própria casa. Dormia no quarto ao lado, jantava na mesma mesa, chamava ela de mãe. E então o silêncio virou outra coisa. Uma coisa fria, quieta, limpa, clara como água de nascente. Um pensamento que se formou na minha cabeça sem pressa, sem emoção, sem dúvida. Ele não vai mais chegar perto da minha neta. Nunca mais. Custe o que custar. Não foi raiva. A raiva veio e foi embora em 10 segundos. O que ficou no lugar foi outra coisa. Uma coisa que eu acredito que toda mãe e toda avó do mundo reconhece quando a cria mais indefesa da casa está em perigo mortal. A certeza. A certeza absoluta, inabalável, de aço e de pedra, de que aquilo precisa parar. Não amanhã. Não quando a justiça resolver. Não quando alguém tomar providência. Agora. Hoje. Nessa casa. Com essas mãos. Eu pensei em chamar a polícia. Pensei durante 30 segundos. E descartei. Não por raiva. Por lógica. Eu conheço como funciona. A polícia vem, leva, ele fica preso uns meses. Como ficou quando perseguiu a Vanessa. Sai. Volta. E aí? E minha neta? Vai para programa de proteção? Vai para abrigo? Vai ser tirada de mim e da Keila? E ele solto, livre, andando por aí? E se não for preso? E se a prova não for suficiente? E se a justiça demorar? E nessa demora, ele arruma um jeito de chegar perto de outra criança? Eu conheço o sistema. Eu sei quanto tempo leva. E eu sabia que não tinha esse tempo. Minha neta não tinha esse tempo. Pensei em contar para Keila. Descartei também. Porque a Keila ia confrontar, ia gritar, ia fazer escândalo, e ele ia negar, ia destruir a prova, ia sumir com o celular, e ia ficar a palavra dele contra a nossa. Homem versus mulher, filho versus irmã. E nesse mundo, a palavra de mulher pobre, da periferia de Boa Vista, não vale nada contra um homem que trabalha, que tem amigos, que vai na igreja. Eu fiquei sentada naquela cama durante 2 horas, 2 horas inteiras, com o celular na mão, olhando para a parede, pensando, com a cabeça mais fria, mais lúcida, mais calculista que eu já tive em toda a minha vida. Pensando não como mãe que reage por impulso, pensando como mulher que decide, como mulher que calcula cada passo, como mulher que sabe que não tem margem para erro. Porque erro significava ele descobrir que eu sabia. E se ele descobrisse, ia sumir com tudo. Ia fugir. Ia voltar depois. E a ameaça ia continuar existindo no mundo. E o plano veio. Eu trabalhei 20 anos na cozinha de um hospital. 20 anos ouvindo médicos conversarem no corredor. 20 anos lavando chão de enfermaria. 20 anos aprendendo sem querer coisas que mulher de cozinha não devia saber. Eu sabia o que era perigoso e o que não era. Eu sabia que certas situações, em certas circunstâncias, parecem acidente. Acidente doméstico. Desses que os bombeiros registram todo dia. Desses que ninguém investiga porque a explicação mais simples é a mais provável. E quando a explicação mais simples funciona, ninguém procura a mais complicada.
Não vou dar detalhes do que eu planejei, meus queridos. Não precisa e não devo. O que posso dizer é que eu usei o que eu sabia. E que naquela noite, quando ele chegou do trabalho, jantou o arroz com feijão e frango que eu cozinhei em silêncio, tomou a cerveja dele e foi para o banheiro tomar banho como fazia toda noite. Eu já tinha feito o que precisava fazer. A Keila estava no quarto com a Isabelle. As duas vendo desenho no celular. Porta fechada. Eu estava na sala, sentada no sofá, com as mãos no colo, com o coração batendo forte, mas as mãos firmes, com a cabeça mais fria que gelo. O chuveiro desligou. Eu ouvi ele saindo do box. E então veio o barulho. O barulho que eu vou ouvir pelo resto da minha vida. Barulho de escorregão, pé que desliza, depois um baque, corpo que cai, e depois o grito. Não grito de susto, grito de dor, agudo, longo, o grito de quem se machucou de verdade, e depois a voz dele, chamando meu nome. Mãe, mãe, me ajuda! Eu fiquei sentada no sofá, olhando para a TV desligada, ouvindo. Mãe, vem cá, tô machucado, mãe! A voz do menino que me deu o primeiro salário, a voz do homem que tinha aquele celular debaixo da cama. As duas vozes ao mesmo tempo, saindo da mesma garganta, pedindo a mesma coisa. Mãe, me ajuda! Eu não levantei. Mãe, pelo amor de Deus, liga pro resgate, mãe! A Keila saiu do quarto, assustada. Mãe, o que tá acontecendo? O Anderson tá gritando. Eu olhei para ela, com calma, com uma calma que veio de um lugar que eu não conhecia dentro de mim. Um lugar frio, escuro, silencioso, e disse: Volta pro quarto, filha. Fica com a Isabelle, fecha a porta. Mas, mãe, ele tá pedindo. Eu sei, fecha a porta, agora. Ela me olhou, olhou pro meu rosto, e viu alguma coisa ali que ela nunca tinha visto. Algo que fez ela recuar sem perguntar mais nada. Voltou pro quarto, fechou a porta, e eu fiquei no sofá. Os chamados foram ficando mais fracos, cada vez mais fracos. A voz que gritava "Mãe" foi virando sussurro, virando quase nada, virando silêncio. Mãe, mãe, por favor. Quase inaudível. A voz de um homem que estava indo embora, o mesmo homem que nasceu no meu peito aos gritos e que agora estava saindo do mundo em sussurros. O ciclo se fechando, do grito ao silêncio. E depois, nada. Silêncio completo. O silêncio mais alto que eu já ouvi na vida. O silêncio que tem peso, que tem corpo, que ocupa a sala inteira. O silêncio que é a ausência de uma vida. Eu esperei. 10 minutos. 15. Depois levantei. Fui até o banheiro, abri a porta. Meu filho estava no chão, de olhos abertos, parado. Eu olhei para o corpo do meu filho e não senti nada. Nada. Não senti alívio. Não senti dor. Não senti culpa. Não senti vitória. Senti vazio. O vazio absoluto de quem fez o que fez e agora está do outro lado de uma linha que não existe caminho de volta. O vazio de quem sabe que a partir daquele segundo a vida se divide em antes e depois. E que o depois vai ser para sempre. Peguei o telefone. Liguei para o resgate. Meu filho escorregou no banheiro e se machucou. Tá sangrando muito. Acho que tá morto. Voz firme, sem choro, sem desespero, porque o desespero tinha acontecido de manhã, quando eu vi o celular. Agora era só procedimento. Vieram. Constataram o que eu já sabia. A polícia veio depois. Olhou o banheiro. Piso molhado. Queda. Acidente doméstico. Comum. Trágico, mas comum. O delegado me perguntou se eu sabia de alguma coisa. Eu disse que estava na sala quando ouvi o barulho. Que quando cheguei, ele já estava no chão. Que liguei para o resgate, mas já era tarde. Caso encerrado. Acidente. Boletim de ocorrência preenchido. Corpo liberado para o velório. Ninguém investigou mais, porque a explicação mais simples funcionou. E quando a explicação mais simples funciona, o mundo segue em frente. E eu segui junto, carregando um peso que ninguém via. O celular com as imagens eu guardei. Não mostrei para ninguém. Não entreguei para a polícia. Guardei dentro de uma lata de leite em pó velha,
no fundo do armário da cozinha, atrás das panelas que eu nunca usava. Ficou lá, trancado, esperando. O velório foi na própria casa, caixão na sala. Vizinhos vieram, colegas da obra vieram, gente da igreja. Todo mundo dizendo as mesmas coisas que todo mundo diz quando alguém morre novo. Que tragédia! O Anderson tão novo. Escorregou no banheiro, coisa horrível. A dona Juraci deve estar arrasada. Deus levou cedo. Força, Juraci. Eu fiquei sentada na cadeira do canto da sala, com o rosto de mãe que perdeu um filho. E eu tinha perdido. Eu perdi meu filho 2 vezes naquele dia. Perdi o filho bom de manhã, quando vi o celular. E perdi o corpo de noite, quando ele parou de chamar meu nome. 2 mortes no mesmo dia. A morte da imagem que eu tinha dele e a morte física. E eu tive que fazer luto das 2 ao mesmo tempo, sentada naquela cadeira de plástico, recebendo abraço de gente que não sabia de nada, dizendo obrigada e Deus sabe o que faz com a boca, enquanto por dentro eu estava oca, vazia, seca como o lavrado de Roraima em agosto. A vizinha mais próxima, Dona Marlene, veio e sentou do meu lado. Pegou minha mão. Força, Juraci, Deus sabe o que faz. Deus não fez. Eu fiz. Mas eu apertei a mão da Marlene e agradeci. Porque é o que mãe faz. Agradece, sorri fraco, aceita o abraço e guarda o segredo. A Keila chorou. Chorou muito. Chorou pelo irmão. Porque ela não sabia do celular, não sabia o que ele fazia de verdade. Ela desconfiava. O instinto dela estava certíssimo desde o primeiro dia. Mas não tinha prova. E chorar pelo irmão era natural. Mesmo pelo irmão em quem ela não confiava. Porque luto não pede permissão. Luto vem mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando é luto de alguém que fazia mal. O corpo chora porque perdeu. Mesmo que a mente saiba que talvez devesse agradecer. A Isabelle ficou no quarto durante o velório inteiro. Não saiu. Não pediu para ver o caixão. Não perguntou pelo tio. Não chorou. Nenhuma lágrima. Nenhuma pergunta. Uma criança que não pergunta por um adulto da casa que morreu é uma criança que não sente falta. E criança só não sente falta de quem lhe causava medo. Isso, meus queridos, diz mais do que qualquer celular escondido debaixo de qualquer cama. Eu esperei 3 anos para contar para Keila. 3 anos inteiros. 1095 noites entre a morte do Wanderson e a noite em que eu sentei com minha filha na cozinha e abri a boca. Esperei porque ela precisava do luto. Mesmo sendo luto de um monstro, era luto de irmão. E luto precisa de tempo, precisa de espaço. Precisa que a ferida cicatrize pelo menos por fora antes de a gente abrir outra ferida por dentro. Esperei porque ela precisava de firmeza. Firmeza para aguentar o que eu ia mostrar. Firmeza para não desabar. Firmeza para continuar sendo mãe da Isabelle depois de saber. Porque saber muda tudo. Saber tira o chão. E eu precisava que a Keila tivesse chão firme debaixo dos pés antes de eu puxar o tapete. Em 2022, numa noite de quarta-feira, depois de um dia normal de trabalho e de escola e de janta e de banho, quando a Isabelle já estava dormindo no quarto, eu sentei com a Keila na cozinha. Pus o celular na mesa. Liguei. Abri. Filha, eu preciso te mostrar uma coisa. É sobre o Wanderson. Sobre o que eu encontrei debaixo da cama dele naquele dia, antes dele morrer. A Keila olhou para o celular, olhou para mim e abriu. Ela viu 3 imagens. Só 3. Na terceira, largou o celular na mesa como se tivesse pegando fogo. Levantou. Foi para o banheiro. Eu ouvi ela vomitando. Voltou. Sentou. Os olhos cheios de água, mas sem derramar. Segurando. Apertando o maxilar com força. Mãe, isso estava debaixo da cama dele? Tava. Da Isabelle? Sim. Silêncio. Longo. Pesado. O silêncio de uma mãe que acabou de descobrir que o instinto que ela teve quando a filha era bebezinha estava certo o tempo todo. Que ela avisou. Que ela pediu. E que mesmo assim não foi suficiente para evitar. E então ela disse, devagar, medindo cada palavra. Mãe, o banheiro, naquela noite. Não era pergunta.
Era a peça que faltava no quebra-cabeça se encaixando na cabeça dela em tempo real. 3 anos de luto, 3 anos de acidente doméstico, 3 anos de escorregou no banheiro se desmontando em segundos. A senhora fez aquilo. Eu olhei nos olhos da minha filha, sem piscar, sem desviar, sem vergonha, e confirmei. Silêncio de novo. Ela olhou para o celular na mesa, olhou para as imagens da filha dela, olhou para mim, e disse uma coisa que eu vou levar comigo para o túmulo. Por que a senhora não me contou antes? Eu teria ajudado. Eu teria ajudado. 5 palavras. As 5 palavras mais pesadas e mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Minha filha não me julgou. Não gritou. Não me chamou de assassina. Não saiu correndo. Não ligou para a polícia. Disse que teria ajudado. Porque para a mãe que vê aquilo no celular, parar aquele homem não é crime. É obrigação. É a coisa mais sagrada, mais urgente, mais necessária do mundo. E a Keila entendeu isso em 5 segundos. Porque mãe entende mãe. Sempre. Eu não contei porque o peso era meu, filha. Eu botei ele no mundo. Eu criei. Eu abri a porta da casa para ele voltar. O erro foi meu do começo ao fim. A responsabilidade era minha. E a solução tinha que ser minha também. A Keila levantou da cadeira. Veio até mim. Me abraçou. Forte. Demorado. Com aquela força de quem está segurando a outra pessoa para não deixar cair. E disse no meu ouvido, com a voz embargada: Obrigada, mãe. Obrigada por ter protegido a minha filha. Depois se afastou. Enxugou os olhos com as costas da mão. Olhou para o celular na mesa. O que eu faço com isso? O que tu quiser, filha. Agora é teu. A Keila pegou o celular. Foi no quintal. Colocou dentro de uma lata velha de tinta que estava no canto do tanque. Jogou álcool, acendeu um fósforo e ficou olhando o fogo. Eu fui atrás e fiquei do lado. As duas em pé no quintal escuro, olhando uma lata velha com fogo dentro, com o cheiro de plástico derretendo e o barulho dos grilos e o silêncio entre nós duas que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. O celular derreteu. As imagens viraram fumaça. A prova virou cinza. A cinza virou pó. O pó virou nada. Depois entramos. Eu lavei a louça do jantar. Ela foi ver a Isabelle dormindo. Ficou parada na porta do quarto, olhando a filha dormir por uns 5 minutos. Depois veio, me deu boa noite e foi deitar. E a noite continuou. Normal, como toda noite devia ser, como toda noite precisa ser. A Isabelle tem hoje os seus anos, não sabe do celular, não sabe do banheiro, não sabe da faca, não sabe de nada. Sabe que o tio morreu de acidente quando ela era nova, só isso. E é tudo o que ela precisa saber. Talvez um dia, quando for mulher feita, a Keila conte. Ou talvez não conte nunca. Essa decisão não é minha, é da mãe. E a mãe sabe a hora. Mas o corpo da Isabelle sabe. O corpo guarda o que a mente protege. Ela não gosta de escuro, não gosta de quarto fechado, não gosta de ficar sozinha com homem nenhum, nem com o namorado da mãe, nem com o vizinho, nem com ninguém. Não gosta quando alguém encosta nela de surpresa. Treme, encolhe, abraça o próprio corpo como se estivesse se protegendo de alguma coisa que ela não lembra com a cabeça, mas que o corpo registrou como perigo. A psicóloga acompanha ela. A Keila levou no CREAS, o centro de atendimento, sem contar o motivo verdadeiro. Disse que era ansiedade. A psicóloga sabe que não é só ansiedade. Profissional boa percebe. Profissional boa lê nas entrelinhas, no corpo, no silêncio, nos medos que não têm explicação aparente, mas trabalha com o que a pessoa traz. E a Isabelle traz medo. Medo sem nome, medo de coisas que não fazem sentido para quem olha de fora, mas que fazem todo sentido para quem viveu. Medo que veio de um lugar que a mente escondeu, mas que o corpo gravou como cicatriz invisível. Vai passar? A psicóloga diz que com tempo, com acompanhamento, com ambiente seguro, com amor firme, vai amenizar. Não vai sumir completamente, mas ameniza. E amenizar, meus queridos, já é muito, já é tudo, já é suficiente. O ambiente seguro ela tem. 3 mulheres numa casa, a avó,
mãe e filha, sem homem debaixo do mesmo teto, não por ódio de homem. Eu não tenho ódio de homem nenhum, por proteção, pela sensação de segurança que aquela casa precisa ter para que a Isabelle durma de noite sem tremer. A Keila namora um rapaz, o Gabriel. Rapaz bom, trabalhador, respeitoso, educado. Mas ele não dorme na casa. Não fica sozinho com a Isabelle. Não porque a Keila desconfie dele. Não desconfia, porque a Keila não arrisca, nunca mais. E eu entendo. E ele entende também. Porque homem bom de verdade entende sem precisar de explicação. Eu tenho 66 anos. Moro aqui na casinha do bairro Planalto. Costuro pra fora para ganhar uns trocados. Refaço bainha, conserto zíper, ajusto cintura de calça. Não é muito, mas é meu. Cozinho todo dia, almoço e janta. Arroz, feijão, carne quando tem, ovo quando não tem, verdura do quintal, farinha sempre. Cuido da Isabelle quando a Keila tá no trabalho. Ajudo no dever de casa. Penteio o cabelo dela antes da escola. Faço suco de acerola na garrafinha. Levo, busco. Dou banho, com água morna, com cuidado, com paciência, com as mesmas mãos. Vou na feira de sábado, compro as verduras frescas, as frutas da estação, o peixe do rio quando o preço tá bom. Converso com as feirantes, com as vizinhas que encontro no caminho, rio das fofocas do bairro, reclamo do calor. Vida normal, vida de vovó de bairro humilde. Vou na igreja de domingo, sento no banco de madeira da quarta fileira, canto os hinos, ouço a homilia, ajudo a arrumar as flores do altar quando pedem. Tomo café com as senhoras depois da missa, vida normal, vida de gente comum. E à tarde venho pra cá, pra essa cadeira de balanço, com esse caderninho. E escrevo. Escrevo as coisas que não posso falar, as conversas com Deus que não cabem em reza, os pedidos de perdão, os agradecimentos, as perguntas sem resposta. E a descrição da noite de terça-feira, que eu já escrevi dezenas de vezes, com palavras diferentes a cada vez, mas que sempre termina igual, com o silêncio. Porque de noite, meus queridos, quando a casa está quieta e a Isabelle está dormindo e a Keila está dormindo e os grilos estão cantando e o vento está morno e o mundo está em paz, eu deito na minha cama e fecho os olhos e ouço. Ouço a voz do meu filho. Mãe, mãe, por favor. A voz ficando fraca, o pedido ficando sussurro, e depois o silêncio. Toda noite, sem exceção, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, às vezes no começo da noite, às vezes de madrugada, mas sempre vem. A voz do meu filho pedindo socorro. E eu, no escuro do quarto, ouvindo, de olho aberto, com o coração apertado e as mãos agarrando o lençol. A psicóloga do CAPS, eu faço terapia também, desde 2020, diz que é normal, que o cérebro repete o que precisa processar, que vai diminuir com o tempo, que é o preço que a mente cobra por decisões extremas. Eu aceito. Aceito o preço, aceito a voz, aceito o silêncio que vem depois, porque todo preço tem uma moeda de troca. E a minha moeda é a Isabelle viva, segura, dormindo tranquila no quarto ao lado. Eu espero que diminua, porque esperar é a única coisa que mulher como eu sabe fazer de olho fechado. Esperei o Iranildo voltar do garimpo. Não voltou. Esperei o Wanderson ser o homem bom que eu criei. Não foi. Esperei a justiça funcionar. Não funcionou. Agora espero a voz do meu filho parar de me chamar dentro da minha cabeça. E se não parar, eu aguento. Porque eu já aguentei coisa pior. E a pior de todas já passou. Mas tem um momento em cada dia que faz tudo valer a pena. Um momento pequeno, simples, que dura poucos segundos, mas que sustenta as outras 23 horas e 59 minutos. É quando a Isabelle vem me dar boa noite. Ela chega no meu quarto, de pijaminha, com o cabelo cacheado já penteado, e me abraça, e diz com aquela voz fininha: "Boa noite, vovó, te amo." E nessa hora, meus filhos, tudo para. A voz do Wanderson para. O banheiro some, o barulho some, o grito some, o por favor some.
e fica só a voz da minha neta, fininha, doce, viva, segura. E isso basta, isso é suficiente. Isso vale tudo que eu fiz, tudo que eu carrego, tudo que eu ouço de noite. A voz dela viva vale mais do que a voz dele pedindo. E eu faria tudo de novo. Cada decisão, cada segundo de espera naquele sofá, cada minuto de silêncio, tudo, 1000 vezes, por aquela voz fininha dizendo: boa noite, vovó. Meus queridos, minhas queridas, eu contei essa história porque ela precisa ser contada. Não para me justificar. Eu não peço absolvição de ninguém. Não para pedir que vocês digam que eu fiz certo. Eu não sei se foi certo. Sei que foi necessário. E necessário e certo nem sempre moram na mesma casa. Às vezes, necessário mora sozinho, num lugar escuro, onde ninguém quer visitar. Eu contei porque tem verdade nesse mundo que precisa sair da sombra. E a verdade é que existem monstros dentro das nossas próprias famílias. Vestidos de gente boa, vestidos de tio carinhoso, de irmão protetor, de primo brincalhão, de avô generoso. Vestidos com a roupa que a gente lavou e passou. Sentados na mesa que a gente pôs. Dormindo debaixo do teto que a gente ergueu. E esses monstros se escondem atrás do parentesco. Atrás do é da família, atrás do ele nunca faria isso. Atrás do você tá exagerando. Se escondem atrás da nossa incapacidade de acreditar que alguém do nosso sangue pode ser o que a gente mais teme. E a outra verdade, a mais dura, é que quando esses monstros são descobertos, a proteção mais rápida nem sempre vem da lei, nem sempre vem do sistema, nem sempre vem de quem deveria vir. Às vezes, vem da avó, da mãe, da tia, da vizinha, da mulher que todo mundo acha que é fraca demais para agir. E essa mulher age, com as mãos tremendo, com o coração partido, com a alma rasgada em dois. Mas age, porque a cria precisa. E quando a cria precisa, não existe nada nesse mundo que segure uma mãe. Eu peço que vocês olhem para as crianças das suas casas. Olhem com atenção. Olhem com os olhos que eu deveria ter usado quando a Keila me avisou pela primeira vez. Prestem atenção nos sinais. A criança que muda de comportamento, que fica quieta do nada, que não quer mais ficar perto de alguém que antes ficava, que chora sem explicação, que tem medo de escuro, de quarto fechado, de ficar sozinha, que regride, que fica agressiva, que para de falar. Esses sinais não são fase, não são frescura, não são coisa de criança. São gritos silenciosos que só quem presta atenção consegue ouvir. Se eu tivesse ouvido minha filha da primeira vez, talvez tudo tivesse sido diferente. Se eu tivesse prestado atenção nos sinais em vez de inventar desculpas, em vez de proteger a imagem do meu filho, em vez de preferir a mentira confortável à verdade insuportável, talvez a justiça tivesse resolvido a tempo. Talvez eu não precisasse ter feito o que fiz. Talvez. Mas o talvez é a palavra mais inútil do dicionário. O talvez não salva ninguém. O talvez é o consolo dos covardes. O que salva é a ação. E ação eu tomei, do meu jeito, com as minhas mãos. Com o preço que eu pago toda noite quando fecho os olhos. Se vocês estão passando por situação parecida, meus queridos, se vocês desconfiam de alguém perto das suas crianças, eu imploro, não fiquem em silêncio. Não esperem ter certeza absoluta. Não esperem a prova perfeita. A desconfiança de quem ama não erra. Pode ser ignorada, pode ser ridicularizada, pode ser chamada de exagero. Mas não erra. Nunca erra. Falem, denunciem, busquem ajuda. Em cada país do mundo, em cada cidade, em cada bairro, existe alguém que pode ajudar. Existe uma delegacia, um conselho, uma instituição. Busquem. Não aceitem o silêncio. Porque o silêncio protege o monstro. E a fala protege a criança. E entre proteger monstro e proteger criança, a escolha não é escolha. É instinto. É dever. É amor. Eu transformei minha dor em proteção. Transformei meu horror em ação. E se eu pudesse dar um conselho, um único conselho para toda mãe, para toda avó, para toda mulher que cuida de uma criança nesse mundo, seria esse. Confie no seu instinto. Quando alguma coisa não parecer certa, é porque não é certa.
Quando o corpo arrepiar perto de alguém, é porque o corpo está avisando. Quando a criança mudar, preste atenção na mudança. Não invente desculpa. Não finja que é fase. Não proteja o agressor em nome do parentesco. Proteja a criança. Sempre. Acima de tudo. Acima de todos. Acima do medo, da vergonha, do julgamento, da lei, do mundo. Proteja a criança. Ah, meus amores, antes de eu terminar, eu preciso pedir mais uma coisa para vocês. Se essa história tocou o coração de vocês, se vocês sentiram que ela precisava ser contada e precisava ser ouvida, dá aquele like com força no vídeo, se inscreve nesse canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história dessa vovó. Porque cada história que eu conto aqui é um grito de alerta disfarçado de conversa mansa. É uma mão estendida para quem está perdida no escuro. É um abraço de vovó que já passou pelo pior e tá aqui para dizer: você não tá sozinha. Nunca esteve. Me conta nos comentários, qual foi a primeira palavra que veio na cabeça de vocês ouvindo essa história? Só uma. A primeira. Pode ser qualquer uma. Escreve lá embaixo. E quem assistiu esse vídeo inteirinho até o fim, escreve a palavra proteção nos comentários. Para eu saber quem ficou comigo até aqui. Para eu saber quem entendeu. Para eu saber que essa história não foi contada em vão. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Se inscreve, ativa o sino e escreve sua palavra. Agora. Porque cada segundo que a gente perde em silêncio é um segundo que alguma criança está sofrendo sozinha. E ninguém nesse mundo deveria sofrer sozinha. Ninguém. Muito menos criança. Essa história que eu contei não é entretenimento, meus filhos. Não é novela. Não é ficção. É conscientização. É prevenção. É uma velha de 66 anos sentada numa cadeira de balanço em Boa Vista, Roraima, com um caderninho de orações surrado no colo e uma dor no peito que nunca vai embora completamente. Mas que eu carrego de cabeça erguida, de coluna reta, de olho seco, porque eu sei que fiz o que tinha que fazer. Não o que era fácil, não o que era esperado, não o que o mundo aprova, o que tinha que ser feito. Eu não conto minha história para que vocês tenham pena de mim. Eu não quero pena. Pena não serve para nada. Eu conto para que nenhuma avó no mundo precise chegar onde eu cheguei. Para que as mães ajam antes. Para que as avós escutem antes. Para que as famílias protejam antes. Porque o antes salva sem destruir. O antes resolve sem preço. O antes é a diferença entre uma história com final feliz e uma história com final como o meu, que não é feliz nem triste, é só necessário. A dignidade, o respeito e a segurança de uma criança são valores universais. Não importa onde vocês moram. Não importa a cultura, a religião, o país, a condição financeira. Toda criança do mundo merece dormir em paz. Toda criança merece um teto que protege de verdade. Toda criança merece olhar para os adultos da casa e sentir segurança e não medo. E se a gente não garantir isso, quem vai? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Da vovó Juraci, com todo o amor que esse coração velho e cheio de cicatriz ainda tem para dar. E que Deus proteja as crianças, todas elas, de todo o mundo, dos monstros que moram fora e dos que moram dentro. Boa noite, meus queridos. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Obrigada por ouvirem. Obrigada por se importarem. E que amanhã, quando vocês acordarem, abracem as crianças de vocês um pouquinho mais forte. E olhem bem nos olhos delas. E perguntem, sem pressa: tá tudo bem, meu amor? E ouçam a resposta. Não só com os ouvidos, com o coração. Porque às vezes a resposta mais importante não vem em palavras. Vem no olhar. No silêncio, no tremor, no medo. E quem ouve esse silêncio pode salvar uma vida. Boa noite. E que Deus abençoe cada um de vocês e as famílias de vocês. Da vovó Juraci. Com amor, com dor. E com a certeza de que a voz fininha da minha neta dizendo "Boa noite, vovó" é a prova de que, no final, tudo valeu a pena.